é que demora um pouco para as coisas acontecerem de repente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vocês podem abrir a Bíblia em Atos 2? Atos 2. Em Atos 2 diz mais ou menos assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som, como de vento veemente e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E falaram em línguas, conforme o Espírito o concedia eles a falarem. Gente, eu gostaria de frisar uma palavra que está aqui no texto: de repente. Vocês podem falar comigo, de repente? Amém. Na nossa vida, entre a palavra, a profecia, sempre tem um caminho, um processo, até chegar na dita cuja bênção, na promessa, no de repente de Deus. Para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho de mim, para vocês irem se acostumando com a minha voz. Meu nome é Gabriel, estou com 19 anos. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou numa cadeira de rodas. Espero muito que tenham percebido. Mas eu ainda creio no Deus que cura, no Deus que faz milagres, no Deus que salva, no Deus que restitui tudo. E uma coisa que pouca gente sabe é que não é para mim estar aqui. Tantas e tantas vezes em cirurgias, em hospitais, era para mim já ter ido morar com Deus, mas felizmente e infelizmente não aconteceu. A gente sabe que morrer é Cristo, viver é lucro, então nós estamos de boa aqui. Os médicos falaram que eu não ia passar dos 7 anos, eu estou com 19. Mas, gente, voltando para Atos, eu acho muito lindo. Por quê? Em Atos também houve uma palavra. Jesus disse, uns versículos, capítulos antes, que eram para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a gente passa para o outro versículo como se não tivesse uma linha de tempo. E daí a gente já vê que eles estavam reunidos e veio o Espírito Santo. Mas o que a gente não sabe é que foram 10 dias que eles ficaram orando e jejuando naquele lugar. O que a gente não sabe é que Jesus apareceu para 500 e apenas 120 ficaram até o final dos 10 dias. Então, muitas vezes, o de repente de Deus não acontece porque a gente desiste no meio. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Quem me viu pregar a última vez, eu contei a história de 3 personagens bíblicos. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. A gente vai passar um pouquinho pela Bíblia toda, tentando achar o de repente de Deus. Então, caso você me veja falando de Noé, Moisés, Abraão, não fica em dúvida que eu não estou ficando doido, é isso mesmo, tá? Se a gente pudesse resumir um pouco, seria: recebemos a palavra, vivemos a espera e recebemos o de repente. Mas assim, tem algumas coisas que a gente não deve fazer enquanto o de repente não acontece. Dentro dessas coisas, eu destaquei 3. Fazer com a força do nosso braço. Quando a gente está esperando a promessa de Deus, não adianta a gente sair na frente de Deus. Eu vejo muito o que não fazer em Gênesis 16, do 1 ao 14. Se vocês quiserem abrir, amém. Se não quiserem abrir também, amém, que eu vou contar um pouquinho da história. Esses versículos relatam a história de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões. Só que tinha um pequeno problema. A mulher dele era estéril e ele já estava com mais ou menos 75 anos. Ou seja, a chance disso dar certo é quase nada, se não fosse o milagre de Deus. Abraão começou a duvidar da promessa de Deus e fez aquela famosa frase que todo mundo fala: eu vou dar uma forcinha para o Senhor. Deus está demorando muito, acho que vou ter que fazer alguma coisa. O que ele fez? Ele combinou com a sua esposa e ele se deitou com a sua serva. E eles tiveram um filho, que não é de acordo com a vontade de Deus. O filho se chamava Ismael. E por Abraão ter feito isso no seu próprio braço, de acordo com a sua própria força,
sem a direção de Deus, até hoje Israel vive em guerra, por causa dessa divisão que houve. Outra coisa que a gente não deve fazer é viver por aquilo que sentimos. A gente ouve uma palavra de Deus, a gente está aqui no culto, a gente está feliz, amém, glória a Deus. Aí a gente chega em casa, segunda, imagina, culto domingo. Domingo a gente está, aleluia, glória a Deus, eu recebi uma palavra e vai dar certo. Eu vou vencer. Segunda-feira, amém, vou vencer. Terça-feira, amém. Quarta-feira, Deus, eu vou vencer. As nossas emoções mudam muito de acordo com os dias. E a gente não pode viver por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente vê. A gente deve viver de acordo com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5:7 diz basicamente isso. E para ilustrar esse momento, eu queria falar um pouquinho da história de Esaú. Como eu disse, a gente vai passar por muitas partes da Bíblia. Então, não estou ficando louco, tá? É isso daqui mesmo. Esaú é o filho primogênito, o primeiro filho de Jacó. Ele tinha a bênção do pai, estava tudo certo. Só que um dia, Esaú foi caçar, e quando ele volta cansado, com fome. E daí, coincidentemente, o irmão dele, o irmão mais novo, estava preparando aquela comida gostosa. E Esaú devia ser crente, porque gostava de comer. Até me perdi agora, peraí. Esaú gostava de comer, ele estava cansado, com fome, e o irmão dele estava preparando uma comida. E pelo que ele estava sentindo, ele desistiu do direito de ser o primeiro filho, desistiu da bênção de ser o primeiro filho, para o seu irmão. Ele falou, olha, é o seguinte, eu estou com fome, estou cansado, eu te dou a minha bênção de filho primogênito, eu te dou o direito de ser o filho primogênito, e em troca você me dá essa sopa aí. O irmão mais novo, que não era doido nem nada, aceitou. Então a gente pode ver que ele perdeu a bênção, perdeu essa bênção geracional. E eu quero que vocês tentem imaginar como seria a Bíblia nos dias de hoje se Esaú não tivesse feito isso. Teria mudado toda a história. Então, por um momento de cansaço, de viver pelo que ele estava sentindo, ele abandonou o de repente de Deus. Eu também queria contar sobre Moisés. Moisés, acho que todo mundo conhece Moisés, mas ele estava direcionando o povo de Israel do cativeiro do Egito até a terra prometida. E nesse meio do caminho, gente, o povo reclamou muito. Santa paciência de Moisés. Eles ficavam com fome um dia. Moisés, por que você tirou a gente do Egito? É para morrer aqui? Deus vinha, dava comida. Passaram um tempinho, ficavam com sede. Meu Deus, Moisés, o Senhor tirou a gente do Egito para que a gente morresse aqui? Deus vinha, dava água. Qualquer coisa era direito para eles reclamar. Até que um dia, eles reclamavam de novo sobre que eles estavam com sede. E o Senhor disse, Moisés, você vai até uma rocha, fala a rocha, e vai sair água da rocha. Amém. Instruções claras. Moisés vai lá, o povo está em volta dele, e está falando, e aí Moisés, como é que vai ser? Vai vir água, não sei o que, tal. E Moisés ficou tão bravo, que ele bateu na rocha em vez de falar. É para Moisés chegar lá e falar assim, ô rocha, solta água aí. E a rocha ia soltar. Mas de tão bravo que ele estava, ele bateu na rocha. E por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Por causa de um momento, ele não viveu o de repente de Deus. Outra coisa que a gente não pode fazer é murmurar, é reclamar. Gente, na boa, é fácil de reclamar. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente parece que a gente quer reclamar de tudo. Principalmente no dia que a gente está cansado. Mas a Bíblia adverte e deixa bem claro que Deus não se agrada de quem reclama. Deus se agrada de quem fica todo dia. Ele tem lá um carro, daí ele vai lá, Deus, podia ser um carro diferente, né? Nunca tá bom, nunca está satisfeito. E
E na Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 10, se puderem abrir, 1 Coríntios 10, versículo 10. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Gente, eu não sei vocês, mas se tem um tempo que parece Apocalipse, é agora. É só a gente ligar o jornal que a gente vai ver, cara, isso daqui tá na Bíblia, isso daqui tá na Bíblia, isso daqui tá na Bíblia. A própria guerra de Israel com Hamas, com os outros grupos terroristas, é um indício claro disso. Então, se essas advertências eram principalmente para quem estava no fim dos tempos, eu acho que é principalmente para a gente. Uma coisa que nos atrapalha de viver o de repente de Deus é reclamar. O povo de Israel reclamou durante o deserto todo e por isso não pôde entrar na terra prometida. Mas assim, tem o que a gente tem que fazer também. Tem muitas coisas que nós não devemos fazer, mas tem muitas coisas que a gente deve fazer. O Senhor faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. O que fazer enquanto o de repente não vem? Primeira coisa, esperar e confiar no Senhor. Em Salmos 119, 49 diz assim: lembra-te, Senhor, da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tem feito esperar. O salmista deixa bem claro, o Senhor fez uma promessa, mas o Senhor também está me fazendo esperar. Existe um processo para todas as coisas. Existe um processo até o de repente de Deus. Talvez confiar em Deus ou esperar em Deus pareça a mesma coisa, e talvez seja em muitos sentidos, mas esperar e não fazer nada é bem diferente. Gente, negócio de banco, a gente tem que ficar esperando muito, né? A gente vai lá no banco para resolver um problema e a gente precisa esperar bastante. Talvez quem está vendo de fora olha para dentro e fala assim: gente, quanta gente sentada sem fazer nada. Mas eles não estão fazendo nada, eles estão esperando. E uma das promessas bíblicas que eu mais acho lindo está em Isaías 46:4, que diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Há uma promessa bíblica de quando nós esperamos em Deus. Atenção, quando nós esperamos em Deus, Ele trabalha em nosso favor. Oração. Oração é uma parte muito importante do nosso processo. Do processo entre a palavra e o de repente. O processo entre a palavra e de repente, às vezes pode ser muito difícil. O processo entre a palavra e o de repente, às vezes pode te tirar noites de sono. O processo entre a palavra e o de repente pode fazer você gastar muitas lágrimas perante o Senhor. Mas a única diferença entre você estar fazendo certo, estar correspondendo ao Senhor, não é se você está chorando ou não, é para quem você está chorando. Fazer a nossa parte. Como eu disse, Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. O que me lembra muito Noé. Deus mandou Noé, acho que todo mundo conhece a história. Noé construiu uma arca que ia vir de dilúvio. E daí colocar dentro dessa arca um par de cada espécie. Alguns estudiosos dizem que nessa época, na terra, nunca havia chovido. Agora eu quero que vocês se coloquem na pele de Moisés. De Noé, perdão. E Deus fala assim: é o seguinte, vai haver uma grande chuva. Noé, o que é chuva? Você vai ter que construir uma arca bem grande para colocar 2 animais de cada espécie. Eu só imagino Noé calculando como é que ele ia fazer para trazer os animais. O trabalho de Noé era construir a arca. O dilúvio era com Deus. Outro personagem que eu me lembro muito sobre a gente fazer a nossa parte é Moisés. Moisés quando vai abrir o Mar Vermelho. Êxodo 14, versículo 15, e diz assim: o contexto é que o povo de Israel estava reclamando de novo. Por quê? Porque à frente deles tinha o Mar Vermelho
e atrás dele tinha o exército tentando matar eles. Ou seja, o negócio não estava legal. Se eles ficassem, eles iam ser mortos pelo exército. Se eles fossem, eles iam ser mortos pelo mar. E eles começam a reclamar com Moisés. Moisés, o que a gente faz? E então, Moisés vai falar com Deus. E Deus dá uma resposta que eu acho incrível. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem avante. Cara, de todas as respostas que Deus poderia dar, relaxa, Moisés, eu vou fazer. Relaxa, Moisés, tá tudo no controle. Moisés, eu sou contigo, não tenha medo. Ele fala assim: por que você está reclamando? Eu já não disse que é para vocês irem? Então vai, marcha. Faça a sua parte que eu faço a minha. Outra coisa que a gente deve fazer enquanto o de repente não acontece é dar glórias a Deus. É muito fácil a gente agradecer quando está tudo legal, quando de repente aconteceu. É difícil a gente agradecer enquanto ainda não se dá para ver. Difícil é eu chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu te agradeço pela minha cura. Senhor Deus, eu te agradeço pela provisão financeira. Eu não tenho dinheiro, eu não estou curado, mas eu creio no Deus que faz. E outra coisa é preparar o milagre. A gente precisa preparar o nosso milagre. Entre a palavra de Deus e o de repente, a gente precisa se preparar. Vou dar um exemplo. Deus te deu uma palavra. Deus falou assim: ó, é o seguinte, você vai casar. E o cara não faz nada. O cara não lê livros de dicas de construção familiar. O cara não vai se organizando financeiramente para o casamento. A pessoa não se prepara. Um exemplo bem fácil da gente entender é quando a mulher está grávida. Quando a mulher descobre que está grávida, ela fica a gestação toda preparando o quarto, arrumando a roupinha, os brinquedinhos. É uma alegria a preparação. É uma alegria essa espera. E é assim que a gente deve se preparar para o de repente de Deus. Mas agora, eu acho que é uma das partes mais importantes. O que é que Deus faz enquanto a gente espera o de repente de Deus? Eu acho que a coisa que mais deixa claro isso é que Deus nos amadurece e Deus coloca o caráter dele na gente. Eu nunca vou me esquecer de uma história que eu ouvi, porque assim, na Bíblia, Deus é comparado com uma pessoa que trabalha com o ouro, com ourives. E eu vi uma história de um pessoal da igreja que foi até um ourives de verdade e foi ver como é que ele trabalhava. O ourives pegou a peça de ouro e colocou no fogo. E ele ficava atentamente olhando aquela peça de ouro. Ele não tirava os olhos nem por um instante. O pessoal da igreja ficou curioso e perguntou: como é que você sabe o tempo de tirar a peça do fogo? O ourives, sem tirar a peça o olho da peça, sorriu com o canto da boca e disse: eu posso tirar essa peça no momento em que eu me vejo nela. Muitas vezes o de repente de Deus só vai acontecer quando Deus começar a se ver em você. Quando Deus começar a ver o seu caráter nele. Deus vai esperar muita gente amadurecer. Ninguém sem consciência dá uma faca para uma criança. Uma faca legal? É útil para muitas coisas? Mas se a gente der na mão de uma criança, não vai dar certo. E Deus nunca ia entregar alguma coisa pra gente se fosse nos causar mal. Então eu espero esse processo de amadurecimento, para então vir o de repente de Deus. E para finalizar, ninguém falou: peraí. E para finalizar, vocês são muito espontâneos aqui, meu Deus. De repente, Deus nos dá 2 vezes mais do que a gente tinha. De repente, o filho nasce. De repente, o sonhador vira governador. De repente,
o mar se abre. De repente, as muralhas caem. De repente, o pastor vira rei. É de repente que o anjo do Senhor acaba com o exército inimigo. É de repente o quarto homem aparece na fornalha. É de repente que a farinha e o azeite se multiplicam. É de repente que Deus coloca o leão para jejuar. É de repente que se ouve uma voz no deserto. É de repente que se vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É de repente que o morto ressuscita, paralítico anda, o cego enxerga, e quem não ouve começa a ouvir. É de repente que 120 são cheios do Espírito Santo. É de repente que o lugar onde estavam começa a tremer pela presença de Deus. É de repente que a prisão começa a tremer e todos os presos são soltos. E vai ser de repente que a trombeta vai tocar e que os mortos vão ressuscitar e nós seremos arrebatados. Fique atento, o de repente de Deus acontece em dias comuns. Quem sabe não pode ser hoje? Amém. Amém. Glória a Deus.